Muito boa tarde para você. Está começando o Entre Família, juntinhos aqui, né? Nunca se falou tanto em distanciamento social, mas o nosso carinho, ele ultrapassa a tela. Você que está na sintonia, conectado. Muito boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você que nos recebe mais uma vez agora aqui nesse início de semana. Vamos falar hoje aqui, olha, sobre um tema muito importante que tem tudo a ver com as famílias, viu? Cris, você sabia que 90% dos negócios brasileiros são ali com a gestão familiar, tem a ver com a gestão familiar? Gente, geridos em família. 90%. Então 90%. tem muita gente que trabalha com parente, trabalha com filho e tal. É cunhado, é sogra, Ai, é ai, tio, ai. é primo, é todo Vamos mundo aglomerando junto. e tal. Agora é o seguinte, Carol, como que esse povo consegue? Pergunto pra você, já a gente vai perguntar, né? Você conseguiria fazer um Pode negócio ser um aí em família e desafio, tal? Porque tem a questão também da sucessão. Vem o negócio do pai, o pai também viveu, teve um sucesso, agora o filho foi buscar um resultado, mas veio com uma técnica nova, quer colocar a internet no E negócio outra, do pai. será que o filho ele quer realmente seguir os caminhos dos pais, né? Do pai ali e levar o negócio da família? E agora, hein? Como é que a gente vai lidar com essas situações aí? Os desafios são muitos, viu? Dentro desta área. Se você acha que você tem problema dentro de casa, imagine se a casa toda estiver dentro da empresa. Que é isso? Você fala assim, ó, com meu marido não monta negócio nenhum, tem que ver na hora do almoço. Calma, vamos dar um Calma. jeito. Já vai ter presente pra você, revista Entre Família, vamos ajeitar esse negócio aí, porque a família é um empreendimento. Que isso? Só que a gente foi buscar ajuda, Carol. A gente tem aqui, inclusive, uma história de alguém que está seguindo os passos da família e também tem nessa área da linha coach que vai ajudar. Um especialista ali, isso mesmo, para te ajudar aí com todas as suas dúvidas em relação ao tema, viu? Fica aí com a gente, porque hoje tá que tá o programa e a gente quer saber da opinião deles também, viu? Com certeza. Já já a gente vai perguntar qual o segredo, já que a maior parte dos negócios são em família, na sucessão. E quando o sonho de sucessão só tá na cabeça do pai, como a Carol falou, como lidar com essa questão, vai morrer a empresa? E aí? Agora o que não morre, Carol, são as informações aqui que a gente tem no início do programa. Ah, e é agora, né? É, agora. Roda a vinheta. Este é o momento de informação aqui no Entre Família. E para você que já recebeu aí a segunda parcela do auxílio emergencial, não se esqueça que nesse sábado você vai poder sacar ou transferir esse dinheiro, viu? Tudo isso é feito ali através do aplicativo da Caixa Econômica Federal, então você fica ligadinho, tá? Mas agora nós vamos lá para Rondônia, em Ji-Paraná, onde a ação solidária acontece de forma espontânea. Você vai conhecer a história de uma mulher que lidera um projeto emocionante. Pode rodar o VT. As mãos ligeiras e habilidosas entram em ação. Enir e 3 amigas voluntárias preparam o sopão para o dia seguinte. Para muitas pessoas, essa é a única refeição do dia. Se não tivesse a ajuda da dona Eni aqui no bairro, eu acho que muitas famílias estavam perecendo assim de falta de alimentos em casa. E às vezes o pai e mãe desempregado, aí chega na hora do almoço, chega na hora do jantar, olhar ali não tem um carocinho de arroz para comer, é doído. Esse sopão, muitas pessoas chegam às 11 horas, vêm buscar para o almoço. E vêm não só aqui do bairro, mas também de outros bairros, vêm buscar a sopa aqui. E aqueles que não vêm, ela manda até as casas também. E eu gosto muito de ajudar ela. É muito gratificante para mim fazer parte, né, desse movimento. Em um momento de pandemia e isolamento social, Enir ficou ansiosa e preocupada, pensando em como ajudar. Mas o coração dela é na missão. Ela não para. Ela colocou no coração, como é que eu posso parar agora? Quando agora há tantas pessoas precisando de mim. Pensei, meu Deus, o que eu faço? O que eu vou fazer? Mas o que eu fiz? Bati meu joelho no chão e pedi a Deus, eu faço ou não faço? E aí no meu coração eu tinha que fazer. Eu não podia parar. Porque agora, nesta época, desta necessidade, era que eu tinha que servir. Porque agora, mais do que nunca, as pessoas estão sem salário, outros estão parados, quem trabalha na diária não está fazendo a diária. Agora é a necessidade e eu parar. Então não era amor. E é nesse momento de necessidade que o amor e a compaixão tornaram-se ainda mais intensos. O combustível que faz Enir andar a segunda milha e continuar com esse trabalho, principalmente diante de um cenário de medo e incerteza. A missão que ela tem para com as pessoas, para com o bem das pessoas, está acima da preocupação dela com a vida dela. Sem amor, nós não somos nada.
porque nós precisamos amar o nosso próximo. E ela, se ela estiver comendo e saber que tem uma pessoa necessitada precisando, ali ela já acaba a fome dela, ela já começa a chorar e já começa a pensar naquela pessoa. Então é amor mesmo, é amor. Olha aí, que história, hein, dona Enir? Parabéns, é isso mesmo, viu? Ela esqueceu ali das próprias dificuldades para servir o próximo. E quem vai falar um pouco mais dessa história para a gente é a jornalista Aline Paulino, que está falando ali de Ji-Paraná. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Carol. Obrigada pelo espaço. Boa tarde também a todos os telespectadores e ao Cris. Excelente. Aline, conta aí para a gente, quantas pessoas já foram beneficiadas com essa ação ali, movimentada pela dona Enir? Olha, a Enir é uma mulher de um coração enorme, né? Como nós podemos ver na matéria, ela já faz esse trabalho há pelo menos 6 anos. No momento, ela está trabalhando com pelo menos 150 famílias, ela atende essas pessoas. Todo domingo ela se dispõe ali a fazer esse sopão. Ela faz uma panela com 200 litros de sopa e distribui para essas pessoas em necessidade. Excelente, viu? E a gente estava aqui conversando, né? Tem que ter experiência para temperar tanta comida, viu? Mas agora o que a gente está tendo experiência é de entender que enquanto a gente não respeitar as regras de isolamento, nós vamos continuar crescendo no número de mortes e pessoas que estão com o vírus, né, a Covid-19. Fala um pouco para a gente sobre algumas iniciativas do governo de Rondônia para impedir e minimizar o impacto da Covid na sua região. Exatamente, Carol. A gente está aí com um número bastante assustador. Até o último boletim que foi divulgado na noite desse domingo, Rondônia já ultrapassa aí os 3.000 casos da Covid-19. São exatamente 3.201 casos confirmados, 897 pessoas recuperadas, né? Graças a Deus a gente tem notícia boa no meio de tudo isso, mas infelizmente 121 óbitos. Só aqui em Ji-Paraná, para você ter uma ideia, já são 67 casos confirmados. Desses, 5 pessoas já faleceram. E Rondônia tem feito várias ações, né, para que essa pandemia a gente consiga frear, para que mais pessoas não passem por essa doença, não sejam acometidas por essa doença, né? Então, o uso obrigatório de máscaras é o que está aí pegando mesmo. As pessoas precisam ter consciência de que o uso da máscara é essencial nesse momento. Se for sair e se for muito necessário essa saída, em qualquer lugar, seja público ou privado, o uso de máscara é obrigatório. Agora, Aline, outras... As aulas... Isso que eu ia falar, exatamente isso, essa questão das aulas, né? Parece que foram adiados o momento do retorno das aulas, né? Exatamente. Tinha sido suspensos até o dia 17 de maio, mas agora com, né, toda essa repercussão da doença aí, até o dia 30 de junho, as aulas estão suspensas nas escolas públicas e privadas do Estado. Até o dia 30, né? Até o dia 30 de junho, né? Também suspensa aí as visitas a hospitais públicos e tem uma cidade aí que estão até tendo medidas, né, protetivas para quem não cumprir essas medidas vai ter que pagar uma multa, é isso? Exatamente. Lá em Rolim de Moura, também está tendo um crescimento, né, da doença, então as pessoas que não cumprirem as medidas preventivas vão acabar pagando multas, né, sejam pessoas jurídicas ou físicas ou privadas, jurídicas ou físicas, perdão, vai acabar pagando multa, sim. Em Vilhena também já foram adotadas algumas medidas para que a doença também não se espalhe. E é isso, a gente está tentando fazer de tudo, o governo do estado está trabalhando para que esse número não cresça ainda mais, né? Porque é algo realmente assustador. Hoje nós tivemos uma notícia muito boa, tem pelo menos 6 cidades aqui em Rondônia que tem 100% dos casos recuperados, né? 100% aí as cidades não apresentam mais nenhum caso da Covid-19. Excelente, boas notícias. Aline, muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Lá em Ji-Paraná, Rondônia, olha lá, e especificamente em Ji-Paraná, são 67 casos confirmados com 5 óbitos, viu? Vamos tomar cuidado aí, se permanecer em casa, uso de máscara, álcool gel, enfim, tudo que for necessário. Mas continua aqui com a gente, tá? Hoje nós estamos falando sobre sucessão familiar, vamos para um breve intervalo e voltamos já.
Muito bem, estamos de volta. Agora você bem informado, a gente tem um compromisso com você aqui, utilidade pública. Você acha que não? Olha, a produção está sempre antenada e no início do programa, além do nosso tema aqui, você fica bem informado. Agora voltando nessa questão de sucessão familiar, a Carol trouxe aí uma pesquisa de 90%, né, das empresas têm essa formação com base da família. E tem várias questões que a gente quer perguntar para o povo de casa também, né, Carol? Com certeza. Você tem dúvidas de como lidar com essas questões? Às vezes você tem um negócio, né, na família aí, tem desafios, tem um especialista aqui, coach, psicólogo, todo tipo de formação que você imaginar esse cara tem. Com certeza. E você? Se você tem alguma experiência, conta. Agora, se você não tem também, você montaria um negócio com a esposa aí? Boa pergunta, hein? Com a sogra? Você montaria ali na sua família, dá certo ou não? Hã? Quais são os desafios? Abre o coração pra gente. Não vem com brincadeira, vou montar uma funerária com a sogra. Não, fazer uma permuta. Isso aí não é comentário bom, não. Isso aí, ó, você não se Você faz. vem só da cabeça do Cris, na verdade, Verdade. você nunca nem tinha pensado nisso. Eu quero mandar um beijo pra minha sogra, montaria qualquer negócio. Ela, é claro, investido com capital, porque ela tem, né? Eu não tenho. Me convida, me carrega, eu diria pra ela. Me carrega, por favor. Agora manda pra gente interação, que número, Cris? Vamos lá. E monta um negócio que vai bem. Isso é brincadeira, isso é coisa que o povo fala. DDD 12 98315 0249. É com essa alegria que a gente dá início, né? A nossa empresa familiar. O povo tá lá em casa. Nós estamos aqui, nós temos uma empresa. O negócio está feito. O negócio está feito, Temos até o administrador parceria. aqui, vamos lá. Temos. Você que vai querer entrar na sociedade? Tomara que ele venha com dinheiro. É. A gente pode vir com apoio moral. É verdade. Humor, bom humor, que experiência. No programa passado a gente já tinha pedido, né? R$100, pedimos o que mais? Frutas. Pedimos não, você que pediu. Pedi almoço para Sheila Procópio, então, mas eu divido com você. Mas teve, ano passado foi você que dividiu o almoço, tá legal. Ano passado você pediu umas 3 vezes dinheiro. Porque eu fui pedindo. Ano passado você pediu 3 vezes dinheiro aqui no programa. Aí não deu certo, eu parei. Vamos parar de lavar roupa aqui, fechar a máquina? Pronto, vamos fazer o programa que o nosso empresário está aqui. Esse é o momento de apresentar aqui o Renan Constantino, que é administrador e tem aqui uma história muito importante aí de uma questão familiar, né? Uma gestão em família. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Espero ser útil aí com as informações. Gente, muito e olha bem. só, ele que vai contar a experiência, porque o que não falta é experiência para ele. Porque o que acontece? Tem um negócio com a família, no ramo de calçados, tem outro negócio no ramo de construções, e já está na 2ª geração. Que é isso, então, gente? Como é que consegue agora, né? Levar aí, como é que foi pegar do pai? A primeira pergunta, acho que do dia vai ser, Renan, como é que você faz isso aí? Porque eu vendo aqui, gente, eu tenho um salão na minha casa, meu marido está gerindo, pronto. Acabou o negócio. Acabou a família. Vamos aprender a lidar. E hoje também prometemos aqui, vamos cumprir, porque temos aqui um especialista, coach executivo de carreira, psicólogo, psicoterapeuta cognitivo comportamental. João, eu vou parar aqui, a lista era muito grande, então eu vou dar uma pausa aqui. João Ferraz Filho, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, um prazer enorme aí poder contribuir e fazer parte desse importante programa. Excelente. E vamos usar, porque a gente vai precisar, né? A gente precisa desse especialista. Agora, Carol, para que a gente não levante uma bandeira, que vai dar certo, que vai dar errado, a gente tem uma história de que onde funcionou essa parceria. Na prática, a Kimberly foi buscar que tipo de história, Carol? Opa, olha lá, pai, filhos ali gerindo um negócio e, pelo jeito, deu tudo certo. Vamos rodar o VT aí. Quem que nunca respondeu a pergunta, o que você quer ser quando crescer? E quem nunca pensou também em seguir a profissão dos pais? O Hélio tem uma livraria e seu gosto pelo comércio também foi uma influência de família. Bom, eu tinha 26 para 27 anos. Realmente, assim, eu comecei muito cedo na área de educação, com 22, 23, e com 26, 27 anos eu iniciei, então, o trabalho na área do comércio. Meus avós eram comerciantes, meu pai era comerciante, e eu, desde que nasci, praticamente atrás de um balcão. Bom, na verdade, eu tenho 2 filhos. Na época que nós iniciamos o negócio, tinha apenas o mais velho. O outro veio depois, que a gente já estava na atividade comercial. E o negócio dele deu tão certo que o filho mais velho acabou se envolvendo na atividade do comércio do pai.
Na verdade, a gente olhando um pouco mais, no começo, quando criança, ele vinha aqui mais com o objetivo de encontrar, quem sabe, alguns livros. Ele desde criança gostou muito de ler, então eu vinha aqui mais assim como uma recreação. À medida que o tempo foi passando, ele começou a estudar, fazer a faculdade na área, dentro da área de faculdade de administração, e o interesse começou a crescer. Então, de repente, uma coisa que era apenas um lazer, isso começou a ter, assim, alguma coisa mais profissional, diríamos assim. Esse interesse foi crescendo, né? Até por sempre estar por aqui desde a infância, a gente sempre ajudava em alguma coisinha ou outra, mas sem um compromisso de pensar, por exemplo, daqui 6 meses, decisões eu não tomava. Mas a partir do momento em que eu decidi seguir como profissão, eu comecei a trabalhar aqui de forma mais profissional fazem 7 ou 8 anos. E nesse relacionamento entre pai e filho, empregado e empreendedor, o que deve vir para o trabalho e o que tem que ficar em casa? O pai aqui era mais no começo, quando havia esse processo recreativo. É claro que com o tempo, à medida que ele foi iniciando a sua atividade aqui, foi aumentando também ali a sua responsabilidade. Então, na verdade, assim, aqui é mais o lado profissional mesmo. O lado de pai fica mais em casa, na família e tal, mas aqui dentro do trabalho hoje somos 2 profissionais, dividimos assim as responsabilidades. Sempre tive completa liberdade, nunca houve nenhum gesto de pressão, que preciso de ajuda, não. Nunca teve isso. Mas, por outro lado, também eu sabia que minha ajuda seria bem-vinda e que eu teria total confiança para ajudar aqui também. Claro que se ele tivesse uma outra opção, a gente iria respeitá-lo. Foi um processo natural, mas a partir do momento que ele achou interessante, para a gente, isso nos dá uma visão mais a longo prazo daquilo que se pretende atingir. E, além disso, trouxe também, assim, ideias novas, que a gente vem de uma outra geração, então nós vivemos hoje numa era mais tecnológica, então essa contribuição nessa parte tecnológica nos ajudou bastante a gente desenvolver muitos aspectos também. Agora, anotem as dicas de ouro para fazer a parceria familiar funcionar também no trabalho. Eu acho que a primeira coisa que precisa destacar é que o filho, especialmente que está chegando, ele precisa gostar daquilo que está fazendo. E precisa haver também um relacionamento de transparência, um relacionamento de confiança, onde ele acredite naquilo que o pai, no caso, está fazendo. E se não gostar daquilo que está fazendo, não tem como. No aspecto de relacionamento, eu acho que aí precisa também haver aí essa confiança. Tem que ter paciência quando surge alguma dificuldade, isso ser resolvido de uma forma tranquila também. Eu costumo resolver os problemas quando surge alguma coisa, não no momento que ele surge, mas no momento com tranquilidade depois, para que isso não venha se tornar um problema e de repente juntando problema de família com problema de trabalho. Então a gente é muito claro em dividir as funções. Aqui dentro nós somos profissionais, pai e filhos nós somos lá fora. A questão de responsabilidade na empresa familiar é uma coisa que eu até estudei isso antes de embarcar nessa jornada. Todo mundo praticamente conhece alguém, alguma empresa que lembra, na época do pai, mas quando o filho assumiu, a coisa foi por água abaixo. Então eu sempre tive bastante consciência disso e sempre me policiei a ter uma responsabilidade a mais. Sempre tive consciência de que é uma responsabilidade, não é um benefício. E toma responsabilidade nisso, viu? Com certeza. Nós estávamos ouvindo aí essa história e já perguntando as coisas aqui para o Renan. Mas dá certo mesmo ficar junto? Não, eu fiquei pensando o seguinte, se aquele ali fosse meu pai, porque deu vontade de obedecer ele também, sabe? Linha dura, parece, né? Realmente, ele na calma aqui, ele funciona assim, mas ele fora, calmo, fora e tal. E aí a Carol fez um comentário, imagina minha filha, Esther, se a gente não for um pouquinho linha dura e não dividir as coisas em família, eu acho que é aí, quando você começa a abrir demais... Bom, eu estou olhando de fora, eu não montei o negócio, a Carol já ia perguntar para o Renan. Qual é a primeira pergunta, Carol? Renan, fala pra gente como é a relação aí de trabalho. É semelhante àquilo que a gente assistiu aqui agora? É semelhante, tem que saber dividir bem os papéis,
Acho que na empresa você tem seu chefe, independente se o seu chefe é a sua mãe, sua tia, ou se é um outro profissional de mercado, você tem que fazer as coisas bem feitas e ter responsabilidade de entregar aquilo que você está ali para exercer. E você tem os momentos de família, de finais de semana, que aí é o seu papel de filho com o pai, e aí... Não conversam sobre negócios, né? Aí você estava me dizendo aqui que tem mais um irmão. Acaba conversando. Sempre acaba. Aí a mãe está lá servindo e fala, misturando. para de falar desse assunto. Fornecedor agora não, eu que vou fornecer a comida e se começar a falar, não forneço mais. Eu vou esfriar essa comida aqui. Quantos da família trabalham juntos lá no negócio de vocês? Então hoje, meu pai, minha mãe, as duas irmãs do meu pai, a Rose e a Sônia, trabalham no negócio também, que foram os 3 que fundaram o negócio. E o Paulo também, que é ex-esposo da Rose, também está no negócio. Eu e meu irmão trabalhamos no grupo de calçados, no varejo, e o meu primo na construção civil. E nós temos mais 2 primas que não trabalham no negócio. Agora, Renan, você falou agora que a gente viu aqui que você está na 2ª geração. Como é que surgiu mesmo? Então, surgiu pai, mãe, como é que foi a formação? Você falou do ramo varejista de calçados. Como é que foi a formação dessa empresa para entender como é que é a linha até chegar a vocês assim, rapaz, eu faço parte desse negócio. Não, eu estou só estagiando aqui. Agora você está numa linha de frente. Como é que começou? Começou em 1982, meu pai, Oscar Constantino, fundou, ele era engenheiro mecânico da indústria, morava em Mogi das Cruzes, casado com a minha mãe professora, juntou umas economias, chamou as 2 irmãs dele, a Rosa e a Sônia, e montaram uma loja, Oscar Calçados, no Jardim Satélite, em São José dos Campos. E ali começou a primeira loja. E meu pai trabalhou mais uns anos na indústria, depois largou o emprego para se juntar as 2 na loja. E eles ficavam falando muito de calçado, só calçado, reunião em família só falava de calçado. E aí minha mãe, um dia, ela pegou, também quero trabalhar nesse negócio aí montaram uma loja para ela em Mogi das Cruzes, que é a Scarlin. E então aí começou a rede de lojas, aí foi abrindo mais lojas e eventualmente a construção civil, a Montante, que é a construtora, 10 anos depois surgiu a construtora, que aí começou com uma construção de algumas casas e hoje já tem mais de 20 anos já também. Excelente, né? E aí, pelo jeito que ele vai contando a história, é natural que eu fizesse parte dessa história aqui, né? Mas geralmente não é assim. Não sei se você conhece outras famílias que têm negócios, mas que os filhos seguem outros rumos. Conhece? Não, vários, né? Meu irmão, por exemplo, ele jogou futebol, foi atleta profissional de futebol, jogou Chapecoense, Guarani, Bahia, China, Austrália. Ele jogou até os 30 e poucos anos. Depois, só que ele veio, ele pendurou a chuteira e veio trabalhar no grupo. E eu também, há 6 anos atrás, trabalhei fora, morei nos Estados Unidos e depois me juntei ao grupo. Mas é engraçado, assim, porque no começo, quando a gente era pequeno, a gente ficava nas lojas, brincava, ia lá, ficava atrás do balcão. Mas eram algumas lojas pequenas e os meus pais não nos incentivavam a trabalhar no comércio. Minha mãe sempre falava, não, vai fazer outra coisa, né? Isso aqui dá muito trabalho, deve ter coisa melhor para fazer. Às vezes é o contrário. Às vezes é o contrário. Às vezes o pai tá lá, não, olha isso aqui, cuida desse espaço, do local, né? Agora, acho que quando os pais deixam assim mais natural, né? Eu acho que as coisas vão também seguindo um outro rumo. E aí né? cada um foi seguindo a sua vida. Meu primo foi trabalhar numa construtora, se formou em engenharia civil e foi trabalhar numa construtora. Eu comecei a trabalhar em outro negócio, fui morar fora. Meu irmão foi jogar futebol. Não estava nos nossos planos trabalhar na empresa. Até que a empresa tomou um certo corpo, cresceu e aí as conversas começaram a aparecer, né? O que você pensa em fazer? Onde você vai trabalhar? Você já está se formando na faculdade? Vai fazer o quê? E aí essas dúvidas começaram a pairar e a gente começou a pensar se podia ser um bom negócio para a gente trabalhar no negócio. E aí foi natural. Meu primo veio primeiro, começou a trabalhar na construtora. E logo depois meu irmão entrou e eu entrei logo na sequência. Agora, Renan, vamos fazer o seguinte, está muito bonito, eu sei que é fenomenal. Mas, pergunta, e aí, teve um pé para capar, um negocinho, ou harmonicamente? Porque somos seres humanos. Eu amo a minha esposa. Isso é qualquer ambiente, não só que ela familiar, tem TPM, meu filho também, eu amo ele 100%. Não.
uma hora ou outra tem um conflito. Surgiu alguma coisa? Como é que vocês contornaram? Olha, eu posso dizer assim que, nesse quesito, minha tia Sônia, ela foi muito visionária. Assim, logo quando a gente entrou na empresa, ela falou, bom, vocês estão entrando na empresa, já tem um trabalhando aqui, o seu primo aqui, você aqui, a gente já estava trabalhando há um ano e meio na empresa, e ela falou, vamos fazer um planejamento de sucessão familiar. E aí a gente fez um curso na Fundação Dom Cabral de um ano. Era 2 dias no mês que a gente tinha que ficar em São Paulo, aula das 8h30 às 7 da noite, de vários temas, para já ir aflorando esses pensamentos. Como é que é o nome né? da tia? Sônia. Oi, tia Tia Sônia. Sônia, Tia Sônia, tá vendo agora? Sabe tudo. Tá de Botou os parabéns. meninos um ano fazer assim, Pra ó. estudar. Vamos estudar. Continua, Porque Renan. não sou eu falando, não. É lá. Tia Sônia sabe das coisas. Não é à toa que as sabe. coisas funcionam, gente. Que isso. Aí, um ano. E aí, Um Renan? ano. E tinham várias aulas de vários temas. E aí o pessoal ia contando os casos de famílias que iam dando errado e dando certo. E às vezes as que davam errado, acabava a empresa e em muitos casos acabava a família também, né? Os relacionamentos começavam... Então ela falou, ó, se a gente tiver um problema na empresa, pode afetar a família, você pode não falar mais com o seu irmão e com o primo, né? Isso é o problema de uma empresa familiar que pode acabar com a família, não só a empresa, como a família. Então, esses casos, a gente começou a aprender mais sobre os casos, né? Você começa a discutir sobre os assuntos. E depois desse curso, a gente pegou uma consultoria para fazer um acordo de acionista. Então, a gente fez um pacto familiar com regras de códigos de conduta. Então, assim, foi muito profissional desde o início, foi muito profissional mesmo, assim. E essas regras de código de conduta que a gente criou, foi a segunda geração criando para todas as outras. Para todas as outras, até as próximas gerações que tem pela frente, que vão vir pela frente. E sempre pensando nos interesses da empresa como acima dos interesses individuais. Então tinham várias regras lá que a gente começava a debater e a consultoria ia monitorando e ia só intermediando essas discussões, né? Por exemplo, pode entrar outros familiares no negócio? Eles deixavam para a gente discutir. Pode entrar outros primos? Pode entrar outras tias? Então, pode entrar o cônjuge? Só a mulher pode entrar? Pode, não pode? Então, a gente ficava discutindo essas regras e a gente escrevia salário. Vai ganhar a mesma coisa ou vai ganhar mais do que o mercado? Porque tem ônus e tem bônus também. Então, eram várias regras, bens e serviços. Por exemplo, pode pegar o diretor do TI da empresa e instalar o videogame do seu filho. E eles começam a contar vários casos. Porque fazer lá em casa isso aí. Eu preciso do telefone. Eu preciso do telefone que eu preciso fazer isso em casa. Porque quem está assistindo está pensando assim, quer dizer, né? Que a família do Renan tem o quê? Sapato de grátis para a vida toda. Você está pensando nisso, né? Só que não é bem assim, viu? Presta atenção. Não fala em preço, gente. O que é isso? Olha, ainda hoje aqui no Entre Família, nós temos uma dinâmica especial, hein? Essa dinâmica aqui vai te ajudar a compreender um pouco mais dos desafios e como você consegue alinhar todas as ideias aí dessa sucessão familiar. Vamos falar sobre isso? É aqui ainda no Entre Família. O intervalo você sabe que é rapidinho, né? E a gente volta já já. De volta aqui com o Entre Família. E você pensando aí, né? Olha, se eu não consigo fazer meu marido tirar a toalha de cima da cama, que deverá bater aqui as notas no caixa aqui para ver no final do dia. Contrato, Carol. Eu vou fazer o seguinte, hein? Você que está em casa agora, eu vou pegar o telefone aqui da consultoria. Mas o Renan falou o seguinte, olha, não precisa de tanta empresa, se contratar, se não tem. Olha, vai no Sebrae, dá um jeito e tal. Mas se não, coloca no papel mesmo. Projetando as Eu vou chegar em casa e vou colocar um livrinho agora de regras aqui. Davi, parágrafo 4. Riscando parede. A gente assinou junto aqui, Davi. Riscando parede, assinamos. É verdade, aqui, ó. Sumiram com a minha cueca. Onde é que tá? Papai tem que comprar e tal. Mas, brincadeiras à parte, eu creio que o Renan falou uma frase muito importante nessa questão de sucessão, as coisas têm que ficar bem claras. E um testemunho que ele deu pra gente aqui é que a primeira geração, Carol, conversa bem. Eles se entendem, eles formaram a sociedade, mas a segunda geração, que é o filho, que é o primo que está entrando, e aí tem que conversar, porque o mais importante é dar certo a empresa e também a família. Agora, o seguinte, você tem uma dinâmica aí, Carol, que vai envolver todo mundo? Tem uma dinâmica aqui. Quem vai ajudar a gente a compreender como é que vai funcionar essa dinâmica, vai ajudar também aqui, é o nosso especialista, viu? João Ferraz, está online aí, João? Ele está lá de longe aqui com a gente, mas vai entrar aqui para ajudar a gente a lidar com essas questões aqui, viu?
Tudo bem, João? Tudo bem, tudo ótimo. Podemos seguir. Tudo certo. Olha, nós vamos fazer uma dinâmica para falar quais atitudes podem comprometer o futuro de uma empresa familiar. Acho que é importante que as pessoas iniciem já sabendo como pode dar errado, né? Exatamente. Aliás, quando a gente fala em sucessão familiar, é um aspecto muito amplo, né? Eu diria que se constitui tanto de alguns processos mais técnicos e outros mais comportamentais. E os processos comportamentais, eles têm uma prevalência em relação aos técnicos. Por quê? Porque quando a gente fala do ponto de vista técnico, eu vou discutir, por exemplo, a parte jurídica, tributária, distribuição de propriedades, etc. Isso é quase que uma ciência exata, né? Eu posso, não posso, devo, não devo, é meu, é seu, meio a meio. Mas quando eu falo de comportamento, aceitar certas coisas que nem foram trazidas muito bem, tanto pelo pessoal que possui a livraria, tanto quanto pelo Renan, tem alguns aspectos que eu destaquei assim, como muito importantes. Tá? Primeiro, a gente tem que ver a situação empresarial diferente da situação de família. É uma vida dupla. Então, quer dizer, quando estamos na livraria, não é o pai que está falando, é o dono do negócio, é o teu gestor. Em contrapartida, quando eu estou em casa, não é o teu gestor que está falando, é o seu pai. Então, a gente tem que tentar transitar nessas vias duplas de uma maneira bastante inteligente. Uma situação que foi trazida tanto pelo Renan como pelo pessoal da livraria são os valores que são iniciados na família. Então, a gente percebe respeito, a gente percebe transparência, a gente percebe disciplina, a gente percebe resistência a determinadas frustrações, a viver desafios e mais, limites. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer que a sucessão familiar ela deve começar na infância. Então, é o caso, por exemplo, da livraria, onde o rapaz ia, uma criança, e começou a tomar gosto pelo livro, gosto pela coisa, e acabou se envolvendo, que nem o próprio pai disse, de forma natural. E outro aspecto interessante na fala do Renan foi a perspicácia da mãe dele quando deu a resposta para ele: faça outra coisa, porque se ela falasse, eu gostaria que você trabalhasse conosco, talvez ele não gostasse dessa fala, porque eu quero a minha independência, quero fazer o que eu quero, Viu, e no João? momento que eu bem entendo. E Mas é assim ela, de uma mesmo. forma inteligente, vai fazer outra coisa, Renan. Aí ela, não, vou ficar com vocês. Olha, 10 para a mãe e sigam os exemplos. Tá? É muito Viu, João? importante. E é assim mesmo, né? Só uma ideia, quando a gente fala, acho que foi o Cris que falou, em relação ao pessoal que cria um negócio que parece que está mais coeso, e de repente chega um outro grupo de pessoas mais jovens, de repente não tão pertinentes à coesão. Mas o que a gente vê na prática do dia a dia, em contato com as empresas e com situações semelhantes, é que o grupo antigo ou o grupo de mais velhos, eles têm medo de perder aquilo que eles construíram. E os mais jovens querem arriscar. Aí mora uma grande dúvida que tem que ser efetivamente conversada, partilhada, e nota 10 de novo para o Renan, porque tem que ficar claro o nosso jeito de ser e fazer negócio, o que nós queremos e o que nós não toleramos. Isso ficando claro, tudo flui de uma maneira mais assertiva. Viu, João? Estava aqui falando, você nos ouve? Opa, não ouvi. Ele está com dificuldade realmente de ouvir aqui. Você está ouvindo? Porque agora a gente vai fazer uma dinâmica muito importante, vamos precisar da sua ajuda. Está ouvindo agora a gente? Sim. Agora sim. Às vezes corta. Vai cortando um pouquinho, mas a gente vai conseguir alinhar, viu? Agora aqui eu quero
jogar aqui para todos nós aqui algumas situações, atitudes que podem comprometer aqui o futuro da empresa. O João ele já deu aqui um spoiler ou outro, já foi falando, já vai acendendo a sua luzinha aí de casa, vai pensando, ó, realmente isso aqui não dá certo, realmente isso aqui a gente pode mudar ou pode somar desta ou aquela forma, tá? Mas eu já vou colocar aqui logo em tela cheia a primeira situação para a gente discutir aqui juntos do que funciona e do que não funciona dentro de uma empresa. Olha lá, subestimar o peso do laço afetivo nas tomadas de decisões. Olha lá, porque eu acho que na teoria é assim, né? Olha, não vamos misturar, nós vamos cada um no seu negócio, calma, é assim, mas quando é na prática que as coisas podem não valer, né? Como é que funciona esse processo? Pois é, vamos falar com o Renan que vive isso, já está na 2ª geração. E aí, Renan, de vez em quando dá assim, rapaz, eu vou pedir um arrego porque é meu pai. E aí, como é que a gente encara essas situações, Renan? Como é que você encara? Eu sei que tem atitudes que podem prejudicar nesse lado. Quando tem o laço familiar, né? O amor, eu não posso também puxar atenção, poxa, meu pai e tal. Pô, tem todo o respeito. Como é que funciona? Tá bem claro lá, Renan? Tá bem claro. Aí você vai na mãe, né? Porque o pai já... Se o pai disser não... Não, brincadeira. Assim, tem que saber separar, né? O salário que você tem é da empresa, né? Se está faltando dinheiro, você vai pedir com o filho. E já aconteceu no começo já da minha carreira, comecei a gastar muito e aí fiquei no negativo, tive que falar com minha mãe para emprestar um dinheiro. Mas aí é o dinheiro dela me emprestando para o filho. Isso natural. Não direto no caixa da empresa. Não no caixa da empresa lá, abriu lá o caixa. Pessoa física, não é o CNPJ que está emprestando. Isso que tem que separar, pessoa física e não o CNPJ que está emprestando. Aí tudo bem, aos pais. Excelente. E os pais têm que ser assim, ó, linha dura. E a gente que é mãe, né? Coração mole, já fica, né? Ai, filho, fala quanto que é, se a mãe não tiver, vou pedir para o seu pai. Calma, você tem que ser firme, viu? Não vai fechar esse negócio aí. Vamos lá, mais uma atitude que pode comprometer o futuro da sua empresa familiar. Pode jogar na tela. E aí, Cris? Tratamento diferenciado com os funcionários que são da família. Como a gente está com um especialista, João, você me ouve aí? Como é que a gente faz o seguinte, ó, o meu filho está trabalhando aqui, tá? E aí eu não posso tratar ele diferente, ele é meu filho, ele depende de um apoio, eu quero que ele siga o negócio, mas os outros funcionários vão sentir tratamento especial. Como é que funciona para a gente seguir bem, não desmotivar o filho e também não descontentar os funcionários? Então, acho que a primeira coisa, Cris, é colocar esse filho nessa situação, ele entendendo qual é a participação dele. Embora funcionário, ele é um eventual sucessor, mas ele deve ter um comportamento de funcionário, porque a ideia é ele participar do negócio com um foco de aprendizado e desenvolvimento. O que às vezes a gente percebe, eu já vivi, como vocês podem ver, eu sou jovem há muito tempo, então eu já vivi situações bem semelhantes a essa que você está falando, onde os filhos do dono do negócio, ele vai para a empresa com o propósito de aprendizado, de envolvimento, mas ele começa a ter tantos benefícios que se transformam no reizinho e os colaboradores ficam inconformados. Nessas alturas, o próprio gestor reclama que não dá para trabalhar com o filho do fulano de tal porque ele não cumpre as regras, ele não atende, ele se comporta como dono do negócio, literalmente. E aí a confusão fica formada, a comunicação prejudicada, o propósito que foi estabelecido inicialmente não vai ser cumprido, muito pelo contrário. Aí, nesse momento, alguém até lá para frente um pouco define que ele vai ser o sucessor. Imagina, ele não conta com a equipe de colaboradores que vivenciaram essa situação bastante desconfortante e, de repente, ele vai ganhar o prêmio de ser, não por merecimento, não por competência, apenas por ser filho de quem é. Isso é muito complicado numa relação de sucessão.
Isso é muito prejudicial, com certeza, imagina, né? Agora também tem outro caso, né? O outro extremo, quando o pai ele não quer trazer esse clima pesado para a empresa e aí cobra mais o filho do que os outros, né? Também tem esse ponto, né? Que pode ser negativo, né, Renan? Tem esses casos também e acontece bastante, até porque a pessoa que está ali, o herdeiro, a segunda geração que está ali, ele tem que se provar que ele está ali por méritos e não porque é filho de quem é, né? Então, às vezes, o fundador, o dono do negócio, ele acaba tentando exigir mais para fazer valer a pessoa que está ali, né? Não tem como fazer um acordo externo? Tipo, só, Renan, você sabe que eu vou te dar uma puxada a mais, mas está tudo combinado. É só para mostrar que você está no caminho, que tem essa margem também, né? Olha, pode ser que no começo funcione, mas depois que... você está puxando meu calo aqui. E acontece, acontece de falar externo, assim, eu falo, a gente vai ter a apresentação amanhã, faz assim, assim, assado. Combinados. Um combinado, assim, para... manter, né? Uma política, que tem que ter clima. A empresa, porque você vai trabalhar o dia inteiro, tem que ter clima. E esse tipo de comportamento quebra. O funcionário se sente menor e tal. E aí, quando ele vê também o filho do chefe sendo cobrado um pouco mais, diz, poxa, o negócio aqui é sério. Aí, ele que é um sucessor está entendendo que faz parte da empresa. Eu acho que quando você entende o seu papel, você entende que você faz uma empresa familiar e sabe que seu pai está te cobrando justamente pelo bem comum, acho que funciona, né, Renata? Excelente. Esses combinados, eles podem acontecer e devem acontecer em qualquer esfera, não só da empresa, mas também dentro da família, viu? Mais uma dica aqui, se você quer falir a sua empresa familiar, viu? Quer essa dica? Vai lá, joga na tela. Não se preparar para o momento de sucessão. E hoje a gente teve uma aula aqui, a ouvir a história do Renan, de como a família preparou ele, o irmão, né, e os primos para assumir a sucessão, né? Agora, João, conta aí para a gente, como as famílias podem lidar com isso? Nem todo mundo tem uma questão financeira para poder investir, né, em um coaching ou um capital externo, para que você consiga uma empresa para lidar com essa sucessão de forma profissional, né? Então, aí o que a gente normalmente aconselha? Primeiro, observar qual é o momento dessa sucessão. Quando eu disse que a sucessão começa na infância, é uma metáfora, né? No sentido de preparar essas pessoas para que naturalmente assumam, né? Então, o que acontece? Quando estamos acompanhando isso de uma forma natural, a gente percebe que fica mais fácil para a gente discutir ideias, implementar ideias e assumir comando. Tá? Quando isso não acontece, fica realmente muito comprometido. Agora, João, vou te fazer uma pergunta. E quando não tem, né? A pessoa não quer, olha, pai, eu não gosto do negócio da família, quero seguir outro rumo, então nenhum dos filhos quer seguir, e esse pai, né, fica com o coração, porque ele já recebeu do avô ali, do seu pai, o negócio e tal, ele tem que procurar fazer o quê, né? Convencer? Não, né? E aí, qual é a atitude desse empresário que viu que o seu negócio vai terminar na geração dele e os filhos não querem seguir? Então, eu acredito que essa percepção deva ser bem anterior ao momento da substituição. Ele deve acompanhar essa evolução. Aquela pergunta que a mãe do Renan fez a ele, a percepção do pai, dono da livraria, quer dizer, isso tudo é importante para ver o meu negócio está dando certo, é uma tradição que vem de pai para filho, de repente eu estou na segunda, meus filhos assumiriam a terceira geração, então eu tenho que ficar com essa percepção bastante aguçada, porque eu não vou esperar o momento para poder fazer a substituição que, de repente, o meu filho, o meu neto podem não aceitar. Eu tenho que já ter discutido isso previamente para poder delinear caminhos para fazer essa sucessão sem causar prejuízo à empresa. Então, aí eu poderia recorrer a uma profissionalização terceirizada. Certo? Então, isso é praticado no mercado, isso é possível, até em grandes organizações. Então, o que a gente tem que ver é essa observação. Repare que antes de qualquer sucessão, deve haver a organização. Então, se a minha empresa é organizada,
é estruturada. Se eu sei que meu filho quer ser engenheiro, o outro quer ser médico, o outro quer ser professor, ninguém quer levar em frente o nosso projeto, eu tenho que ter essa percepção a tempo de poder fazer essa contratação e fazer com que a empresa continue com os valores previstos e com os resultados esperados. Agora, outro ponto que é muito importante destacar e o que leva também aqui a nossa próxima dica, né, de como algumas situações aí que podem comprometer o futuro da sua empresa, é a questão do combinado das autoridades, viu? Olha lá, joga na tela aí, qual é a próxima questão? Liderança difusa, que é o que significa essa situação aí, né? O filho vai, ele é o líder, está ali gerenciando, e o pai toda hora desautoriza ele na frente dos funcionários, ou desautoriza ele em relação a alguma situação ou outra, que ali não foi um combinado e o pai não gostou, enfim. Tudo isso pode prejudicar o bom andamento da empresa, né, Renan? Não sei se provavelmente isso não ocorra na sua realidade, mas isso também é uma situação muito negativa, né? Muito negativa, né? Que deve tomar extremamente cuidado de acontecer, né? Meu pai ele sempre usa o termo liberdade consentida, né? Os filhos vão ganhando essa liberdade, vão conquistando esses poderes de decisão aos poucos e você vai deixando tomar certas decisões pequenas e vai crescendo até o ponto de você liderar algum negócio, um orçamento. Então, isso vai indo aos poucos, né? Porque sucessão também não é... Acaba aqui, agora você toma todas as... de bandeja, tudo. Largar, né? Delargar, né? É um processo longo, né? Esse acordo que a gente fez demorou 2 anos, de várias reuniões. E acho que o melhor momento ainda de fazer essa sucessão é quando as coisas estão bem, né? Quando os fundadores ainda estão no negócio, porque é um planejamento de longo prazo, de 10 anos, você vai trabalhando, e aí vai... Não é como o João disse, né? Não é de uma hora para outra que o fundador está com 80 e poucos anos e está com problema de saúde, precisa achar o herdeiro lá que nem sabe do negócio. Cai um negócio no colo, não sabe nada, vai falir ou vai vender o negócio. Aí o que acontece? Os filhos também não querem, mas só que o João ali foi, né, a experiência conta muito, ele falou, rapaz, a mãe do Renan já fez essa pergunta há quanto tempo? Agora o negócio está especial aqui, Cris, calma. Não é de uma hora para outra que você vai aprender tudo, a gente precisa de um intervalo para você respirar, tomar essa água, mas é rapidinho. Não troca de canal, você está aprendendo. Está mandando a sua dúvida? Continua mandando. DDD 12 983 15 0249. Qual é a sua experiência com negócio familiar? Você montaria um negócio? Resposta, a pergunta que eu fiz, e a sogra, vai fazer? Renan já fez aqui, vai dar tudo certo. Vou perguntar para ele e vai responder. Mas é depois do intervalo aqui no Entre Família. Não sai daí. Muito bem, estamos de volta. O intervalinho foi rápido, deu para você tomar aquela água e tal. Tá batendo um papo especial no grupo da família. E aí, vamos montar um negócio e tal. Você fala, Cris, aqui em casa não dá. Aqui é falir no primeiro mês. Calma, respira fundo. Quero perguntar para você como é que tá a família. O negócio de família mesmo. Pai, filho, irmão, como é que tá essas coisas aí? Cris, aqui não tá fácil. Então, eu tenho um presente para você. Quando a gente fala desse negócio... Família, quando vem um presente que você não paga nada, é bom demais. Olha que presente especial que está aqui na minha mão. Olha que lindeza, como a gente fala lá no Sul, né? Família, é a revista Entre Família. E aqui tem um tema que eu quero mostrar para você de novo aqui, ó. Foca aqui no tema. Um negócio, né? Uma empresa chamada Família. Por quê? Cris, eu tenho muita vontade de montar um negócio, mas já no CPF o pau tá quebrando, rapaz. Como é que você quer fazer o seguinte? Você pegou pólvora, uma bombinha que é a família, e aí quer montar um negócio, quer montar uma bomba nuclear. Calma, vamos resolver primeiro em casa. Você não viu o Renan ali? Tava tudo escrito e tal, e às vezes mesmo assim o pau quebra, mas faz parte, é família, nego, é isso aí. E aí o que acontece? Tem que conversar. Quantas reuniões? 2 anos para fazer as coisas se acharem. Mas, Cris, aqui não tem conversa, aí você não tem diálogo, não tem como discutir, não tem como melhorar, tem que abrir o coração. E tem um tema aqui nessa revista que é justamente o diálogo. Emoções venenosas. Olha, você vai montar um negócio cheio de frustração daqui, dali e tal, a grama do vizinho é mais verde que a sua, você não consegue enxergar essa questão? Cris, eu não consigo nem gerir meus filhos. Agora, nessa questão da pandemia, já quebrei um notebook, 2 celulares, briguei com a professora, que é isso? Vamos lá, tem aqui, olha, um tema chamado Operação Super Nani. Eu já falei tanto, são 15 temas.
É só coisa boa para sua família, para ajudar. Quanto que custa? Nada. Você não vai pagar nada. Como eu sempre falo, ó, tem cheirinho do Anjos da Esperança, que completa 14 anos nesse mês. Parabéns. Cris, eu quero ligar então. Ó, você pode ligar no fixo, que é 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou, se preferir, você pode pedir no seu WhatsApp aí, no 12 98 100 14 25. Vamos resolver as coisas em casa, no CPF aí da família, mãe, pai. Se quiser transformar no CNPJ, vai dar tudo certo, porque o primeiro empreendimento é a família, nessa base familiar que a gente levanta uma bandeira aqui, ó, no Entre Família. Agora, vamos voltar à nossa Sala da Verdade, está muito bom o papo. E, Carol, parece que o pessoal de casa tá que tá, né? Tá mandando interações aqui. Hoje a interação tá na palma da minha mão aqui, viu? Então eu que vou controlar esse negócio agora, eu vou só interação. Tô brincando, calma. A diretora já vai estremecer lá em cima, calma, vou devagar. Posso jogar a primeira interação aqui? Vou falar, não tá falando nada, eu vou falar aqui, olha. Claudemir de Campinas, minha terra, Claudemir, gostei, hein? Olha lá. Gostaria de saber como começar uma empresa de produtos de limpeza com tudo regularizado. Quais são os passos que minha família deve tomar? E agora essa aqui é direto para o especialista, né? O João tá na linha aí. E aí, João? Claudemir aqui de Campinas perguntando quais são os passos para ele iniciar um processo ali, ó, de construir uma empresa com a família. Então, nós temos algumas situações. No primeiro momento, que nem eu disse anteriormente, você tem uma situação mais técnica, sabe, que de repente ele deve procurar especialistas dessa área técnica, como, por exemplo, os contadores, o pessoal da área tributária, para ver como é que ele vai formar essa empresa. Agora, do ponto de vista comportamental, você tem um aspecto que eu quero montar. Tá? O querer é válido. Agora, como montaremos no sentido mais comportamental em termos de ações a serem executadas? O quanto a gente se tolera, o quanto a gente se compreende, o quanto a gente realmente quer fazer com que as coisas deem certo, começando por um aspecto importante, que é a comunicação e o respeito. As ideias são possíveis, as ideias são prováveis, as ideias são ideias. Agora, como é que vai ser a nossa interlocução? Como é que vai ser a nossa inter-relação? De repente, o Renan falou isso, e de repente você quer construir um negócio fantástico em termos familiares e acaba por destruir a própria família. Por quê? Porque um funcionário, quando não atende às necessidades, com dor no coração ou não, se demite. E o irmão, o pai, o primo, o avô, o tio, de repente não temos essa facilidade. E aí poderemos colocar em risco a nossa boa relação familiar. Então, isso tem que ser muito bem pensado do ponto de vista comportamental. O que cada um quer, quais são as suas emoções do ponto de vista de realização e de que forma eu consigo trazer o meu emocional para o racional, para discutirmos exatamente o que tem que ser discutido e aí sim partir para a construção, considerando os aspectos mais técnicos. Excelente, boas dicas, viu? Agora aqui é um comentário, vou jogar aqui para o Renan. A Carmen, ela está falando assim, olha, estou gostando muito do assunto, pois eu acho que trabalhar com família tem que ter muito cuidado, pois cada um age do seu jeito. Tem isso também, né? Tem um acordo que foi traçado, mas cada pessoa tem uma característica específica. E outra coisa que me ocorreu enquanto o João estava falando é que muitas vezes dentro de uma empresa você quer ter os melhores profissionais trabalhando com você. As pessoas que você colocou aqui junto com você, por serem da família, são realmente os melhores profissionais? Como é que você alinha, né, essa pretensão? Eu quero que minha família cresça e que abrace esse projeto, mas eu também quero que esse projeto cresça e que seja o melhor no mercado, em competitividade e em outras áreas. Então, aí você tem que profissionalizar a família. Por isso que tem que estudar, tem que fazer curso, tem que... a gente colocou algumas regras lá que tinha que, valendo agora para as próximas gerações, que tem que trabalhar fora, 3 anos de experiência antes de vir para a empresa. E quando entrar na empresa, rodar todas as áreas.
Então, são algumas coisas que se os herdeiros querem entrar na empresa, que se preparem, então. E a gente também colocou algumas regras que não poderia exercer cargos operacionais por muito tempo. Então, você tem que almejar crescer. Você tem que almejar crescer dentro da empresa, ser diretor, pode... O tempo só o tempo vai dizer, né, se você vai ser ou não, mas quem entrar na empresa tem que almejar ter esses cargos, porque faz diferença, né? A gente acha que tem que ser modelo na empresa onde você está. Você tem que entrar lá para somar, senão... Então, desde a entrada já tem uma outorga, né? Você tem que ter alguns passos para entrar. Isso. Depois que entra, tem um caminho a ser trilhado. E o crescimento vai depender do desempenho da pessoa. Exatamente. Então, aí fica uma questão democrática, né? Se é teu filho, se é o filho do fulano, não importa. Existe uma cartilha para ele entrar, para ele permanecer e para ele crescer. Agora, que bom que tem essa cartilha. E quando não tem, né? Tem que fortalecer o time aí. E você sabe que, inclusive, eu vou aproveitar esse gancho para passar aqui uma dúvida de um dos telespectadores. O nome dele é Valdenir Alves, do Rio de Janeiro. Ele está falando assim, olha, como separar família dos negócios? O Renan ele já deu aqui algumas dicas, também tivemos aqui uma dinâmica interessante, o João está online aqui, nosso coach está falando também, mas na prática, né, parece que não é uma coisa tão simples. Você tem que separar, você tem que chegar em casa e não pensar mais nisso, né? Às vezes a gente trabalha na empresa e não consegue fazer essa separação com tanta facilidade. Chega em casa, você continua trabalhando, resolvendo as questões do trabalho. Como é que você faz isso na sua cabeça? Como é que você vira essa chave? Bom, minha esposa não trabalha no negócio, então já ajuda também, né? Mas eu acho que, de novo, tem que ter as regras do negócio, né? Você não pode pegar o dinheiro do caixa lá do negócio da sua família e colocar no bolso e passar o final de semana, né? Não, aquele dinheiro é o dinheiro do caixa da empresa. Uma coisa é o caixa da empresa, outra coisa é o seu salário. Agora, Renan, uma coisa mais simples, tá? Sem financeira. Aniversário do teu pai. Ô, pai, que legal, coisa boa, aquele tempo que a gente estava lá, empresa pequena e tal, daqui a pouco, e aquele fornecedor? Tipo assim, ó, você está no aniversário, está comendo o bolo ali e vem o papo, mas é gostoso, porque você também tem um tino de ser gestor, o pai também, mas a questão toda, eu quero saber o papo, né? Porque você está ali para o aniversário do teu pai. Só que ele mesmo puxou o assunto. Será que rola? Mas vamos fazer o seguinte, eu quero saber isso depois do intervalo, o Renan vai responder para a gente, o João vai dar uma força para você entender, porque é o seguinte, senão o papo do aniversário do pai dele morre. Aí fica só o fornecedor, como é que funciona, como é que eles conseguem na hora de conversar, porque eles também gostam de conversar da linha empresarial. E aí, como é que fica o aniversário do pai? Você vai saber no próximo capítulo, depois do intervalo. Vai chamadinha de história, isso. Mas é depois do intervalo aqui no Entre Família. De volta com Entre Família, hoje falando sobre sucessão familiar, viu? Eu imagino os desafios que você tem aí, em relação a essas empresas, né? 90% das empresas aqui no Brasil são familiares. Imagine o que está acontecendo nessa família aí, viu? Os desafios são muitos, viu, Cris? Mas quem está em casa... Você de casa demais. Você manda aqui nesse programa... Você é aquele sócio que tem a voz assim, vai ser agora a mensagem, acabou. Carol, o povo falou aqui, então vamos de mensagem, agora mesmo. Já, é anônimo isso aqui, hein? Ó, vamos lá, vai resolver uma mágoa, uma situação. Pois após uma discussão em família por causa de Prolabore, um dos meus irmãos ficou muito magoado porque questionamos o fato de ele receber mais e sem justificativa. Aí a amizade brecou nessa quarentena. Como resolver esta mágoa? Olha lá, Renan, porque esses casos aqui podem acontecer em muitas empresas, né? Uma situação ali do que foi acordado, alguém em algum momento falou, não, acho que eu não gostei disso aqui não, e acabou ali com a amizade da família. Aí, se for o mesmo cargo, as mesmas competências, não deveria ter divergência de salários, né? Acredito. Agora, tem que sentar e conversar, numa boa. Resolver mágoa é diálogo, não tem É diálogo, não tem jeito. Sentar, conversar, quem que definiu as questões de salário, quais são as políticas. Por quê? Acho que tem que fazer um diálogo e conversar. E a pessoa que definiu essa política tentar explicar quais foram os critérios de um ganhar mais que o outro. Com certeza essa pessoa deve sem critério furado. Eu ganhei mais porque eu sou feio. Então eu cheguei aqui primeiro, cheguei primeiro, então eu sou mais velho, acabou e tal. Então aí não Danone funciona. cheio é meu, né? Olha, toma cuidado, tem muito...
mas tudo isso dá para ser resolvido, solucionado com diálogo, tá? O Marcelo está perguntando aqui, olha, minha madrasta não aceita minhas ordens, mesmo sendo autorizado pelo meu pai a dar ordens a ela. O que fazer? João, está online aí para ajudar o Marcelo nessa questão tão complicada? Tão difícil, mas eu acredito que ela não tenha sido acordada previamente, que nem o próprio Renan já trouxe, quando a gente fala das regras claras. Então, essa solicitação de um salário maior que o dos outros, ou a não aceitação da madrasta em relação à atividade desse profissional, ela tem que ser analisada da seguinte forma. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, minha sugestão, seria o que é uma empresa? Será que é um celeiro para acolher os necessitados da família? Então, a gente acolhe os necessitados da família e monta a empresa. Será que isso é ter uma empresa familiar? Ter empresa familiar é ser família, mas ter a visão profissional e o comportamento profissional. Se ele tem uma prevalência e a madrasta não aceita, tem algo que tem que ser conversado. Ou ele precisa ser empoderado, precisa melhorar, precisa mostrar competência, ou a madrasta talvez tenha que ser desligada. É uma situação que vocês estavam falando do aniversário, né, do pai, do Renan, tá? Vocês estavam falando também dessa situação de confundir um pouco o pai com o profissional, com o gestor. E eu me recordei que em um determinado momento da minha vida, eu estava num coquetel e era o lançamento de mais uma agência da empresa que eu estava assessorando. E aí, estávamos lá conversando com o presidente dessa empresa, inclusive, aí chegou o filho dele, que é um diretor também da mesma empresa, e falou, pai, eu preciso falar com você sobre um determinado negócio, e falou um tema corporativo. Aí, esse presidente, no meio dos amigos, falou o seguinte, espera aí, você me chama de pai e traz um assunto corporativo, você quer falar com o pai ou quer falar com o seu gestor? Se quiser falar com o seu gestor, é só ligar para a minha secretária e marcar o horário comigo. Agora aqui não, aqui você veio para falar com o pai. Então, esses assuntos eu não trago. O que quer dizer isso, gente? Parece um negócio meio absurdo, né? Puxa vida, ele matou assim, mas não, regra é regra. Regra é regra. Agora nós estamos no meio de uma comemoração, de um churrasco, de um aniversário, enfim. Por que eu tenho que trazer assuntos corporativos que, às vezes, pode até inibir alguns participantes? Os participantes, os outros amigos, os outros parentes, podem se sentir meio peixe fora d'água. Esse assunto não é meu. Ele quer fazer o quê? Algum exibicionismo em relação às suas atividades corporativas? Isso tem que ter limite. Como se crianças fossem, quando a gente educa, quando chega na fase profissional, temos que continuar educando-as da mesma forma. Limite é limite, regra é regra e respeito é respeito. Muito bem, João. Muito obrigado pela participação. E o legal é que o João lembrou daquela pergunta que eu fiz no bloco passado. Exatamente, já respondeu. E respondeu ali de uma forma, né, com maestria, com certeza. E toda vez que o João falava, o Renan falando aqui, ó, maravilha, maravilha. Agora, Carol, a gente quer agradecer. João, muito obrigado por você ter dedicado um tempo da sua tarde. Quando passar esse momento pandêmico, venha nos visitar aqui com a sua experiência. Leve o nosso abraço, um abraço virtual aí, e que você possa ajudar muitas famílias a empreenderem também. Um grande abraço. Eu que agradeço pela possibilidade de participação, sucesso para o programa. E, Renan, parabéns por já ser a segunda geração. Isso hoje apenas 30% das empresas alcançam. E caminhe para a terceira, onde hoje menos de 10% alcançam. Mas com aquilo que você trouxe, tenho certeza que várias gerações ainda ouvirão falar do seu negócio. Até uma próxima oportunidade, sucesso a todos. Muito obrigado.
Abraço, João. Excelente. Boas dicas, né? Olha aqui, a Flávia está perguntando, a Flávia de Guarulhos, não vamos deixar passar não. Olha, meu irmão é meu chefe e na empresa entendi que devo respeitá-lo como tal, por isso é meu irmão da porta para fora, pois sei das minhas obrigações. Por outro lado, vejo algumas injustiças, porque os outros funcionários cometem erros e ele apenas conversa. Mas se acontece comigo, grita e fico com vergonha, porque todos ouvem tudo. Como agir se eu já conversei com ele e ele ignorou esse fato? E agora, Renan? Porque às vezes tem os acordos, mas tem gente que diz assim, ó, as regras foram feitas para serem quebradas. Tá certo ou não? Então, é complicado. É difícil, mas tem que dialogar, né? Se os dois trabalham juntos, ela tem que expor isso de novo, de uma maneira que ela tem que deixar claro que não é porque ela é parente, irmã, que tem que ser tratada dessa maneira. Ela tem que ser tratada igual perante a todos, até para não expor ela perante os outros funcionários, mas ela tem que conversar isso de novo e deixar claro que ela está insatisfeita, que ela pode magoá-la e sair da empresa, se é isso que ele quer. Senão, ele tem que tratar ela igual, né? Mas tem que conversar, acho que tem que conversar e expor os sentimentos que ela está sentindo mesmo. É como se fala também, né? Tem todo esse aspecto. Mas a gente recebeu aqui uma aula de sucessão familiar, hein, Cris? Quando começou o tema, eu tinha uma outra perspectiva. E foi um aprendizado, saber que tudo pode se profissionalizar, tem que ter conversa, tem que colocar... Olha, tem um pessoal que fala assim, ó, escreva até para quem não sabe ler. Você já viu essa frase? Então, ó, vamos lá. E Renan, muito obrigado. Leve um abraço para toda a família aí, vai dar tudo certo. E depois a gente vai conhecer lá no e-commerce a loja do Renan e da família para a gente, né, aproveitar aí. Renan, leva o nosso abraço. Obrigado, Cris, Carol. Foi um prazer participar do programa. Espero que tenha esclarecido aí para muitas pessoas esses temas familiares que realmente são delicados, mas tudo dá para se resolver, com certeza. E lá na revistinha pode presentear uma diretora com sapato? A diretora está pedindo sapato aqui. Pode presentear, sim. Então pode. Tá, viu? Vai dar tudo certo, Olha, viu? Patrícia, quem não chora certo, não mama. É isso aí. Agora, uma coisa que pode fazer você chorar, sabe o que é? São as dívidas, hein? Você sabe lidar com essas situações aí? Sabe ou não? Olha, pois o nosso consultor financeiro, Toninho Tostes, vai te ajudar a sair das dívidas. Pode rodar o VT. Tem muita gente por aí que está se endividando e dizendo assim, eu vou esperar passar 5 anos porque essa dívida vai desaparecer. A pergunta é, isso é verdade ou é mentira? Será que as dívidas realmente desaparecem depois de 5 anos? Este é o assunto de hoje, fique com a gente. E aí, amigos do nosso canal Saldo Extra, que bom ter você com a gente. Hoje eu quero relembrar que você pode ganhar esse presente aqui do nosso canal, que é a revista Saldo Mais. Esta revista, ela traz conselhos práticos para a vida financeira, mas com base na Bíblia. É isto mesmo. A Bíblia tem muitos conselhos práticos para a nossa vida financeira. Eu diria que é um estudo bíblico sobre finanças, sobre dinheiro. Eu quero convidar você a pedir o seu estudo de graça. Você não vai pagar pela revista e também não vai pagar pelo porte. Ligue para 0 Operadora 12 21 27 31 21. É o presente aqui do nosso canal. Mas vamos à resposta da pergunta que eu fiz aqui na introdução desse vídeo. Será que as dívidas caducam depois de 5 anos? Será que as dívidas caducam depois de 5 anos? O que existe de verdade nessa história? Realmente, aquelas pessoas que estão negativadas, que estão com o nome sujo na praça, depois de 5 anos, o seu nome sai do chamado Serviço de Proteção ao Crédito do Serasa. O seu nome, ele não vai estar mais lá. Todavia, existem muitas pessoas que estão pensando assim, bom, eu vou me endividar, depois de 5 anos a minha dívida desaparece, assim a minha situação está resolvida. O que eu quero dizer a você é o seguinte, se você está com uma dívida acumulada, você pode até aguardar os 5 anos, sabe por quê? Porque o credor, sabendo de que o seu nome vai deixar de estar negativado, ele pode estar mais desejoso de fazer uma negociação e cobrar uma taxa de juros que seja mais justa, mais correta, do que cobrar essa taxa de juros exorbitante que alguns cartões de crédito, bancos e outros credores cobram por aí. Isto é um fato. Errado é fazer isso intencionalmente. Se endividar de forma consciente,
com o propósito de não pagar a conta para lá no futuro fazer uma negociação vantajosa. Isso não é correto, isso não é justo e eu lhe asseguro, não vai lhe trazer nenhum benefício. Agora, se você já está todo enrolado, você pode até deixar de pagar os juros exorbitantes para aguardar esse período, quando o credor pode estar mais sensível a negociar com você. Agora, algo muito importante. Imagine que você não negocie, que o seu nome deixou de estar sujo na praça e você acha que a sua situação está resolvida. Eu quero dizer que não. Sempre quando nós assumimos um compromisso, nós temos que entender que existe uma responsabilidade por trás desse compromisso, que é pagar esta conta. Portanto, existem empresas, quem sabe até pessoas físicas, que necessitam receber pelo produto que lhe entregou ou pelo serviço que lhe prestou. Então, você, como um cidadão correto que quer dar um bom exemplo na sua casa, para os seus filhos, na sociedade, procure os seus credores. O que você tem que fazer é negociar com eles para que a correção da sua dívida não seja uma correção que esteja além daquilo que é razoável e de bom senso. Mas eu asseguro a vocês, os credores querem receber e eles vão fazer sim uma boa negociação. Portanto, tire da sua cabeça essa história de que depois de 5 anos seus problemas estarão resolvidos. Uma coisa é o seu nome no cadastro do SPC Serasa. A outra coisa é a sua responsabilidade de cobrir com seus compromissos. Portanto, se você está endividado, pare, pense, reflita, negocie, mas jamais deixe de pagar as suas contas, ok? Volto a dizer, pode até ser que nestes 5 anos seja uma boa oportunidade para você negociar, mas não deixe de cumprir os seus compromissos. Ok, pessoal? Vamos por esse caminho e a bênção do Senhor estará ao seu lado. Obrigado pela sua companhia. A gente se vê por aqui. Muito bem, gente, que dica. Tem gente que se programa para dever. Rapaz, estava que até isso? conversando aqui. Eu comecei até a rir, como é que é isso? Como é que eu vou? Eu vou me programar justamente para isso, eu ficar 5 anos. Toninho, obrigado por essa dica. Esse vídeo aqui foi um divisor de águas. Agora, falando de participação, é claro que nesse momento a gente quer, falando de empresa familiar, unir esse momento, a gente precisa da ajuda do pastor Alceu, que tem um recado especial para você, não é verdade, pastor? Muito boa tarde. Boa tarde, Cris, Carol. Que bom que nós estamos juntos também esta tarde para lembrar o que a palavra de Deus fala sobre esse movimento tão importante que é o empreendedorismo familiar, né? Essa questão de ter família envolvida nos negócios. Eu estava olhando a Bíblia e há várias sucessões na Bíblia. E é interessante demais, por exemplo, nós temos a sucessão dos reis na Bíblia. Um filho ocupava um lugar de um pai, depois de Davi, Salomão, e assim vai, os filhos ocupando os lugares. Os sacerdotes na Bíblia também, eles tinham essa questão da sucessão. Então, o sumo sacerdote já tinha o seu filho, e todos eles eram levitas. Há uma outra sucessão na Bíblia, que é na economia doméstica. Os filhos aprendiam o ofício do pai. Por exemplo, há discípulos de Cristo que eles eram pescadores. Tiago e João, eles eram pescadores e eles tinham uma indústria de pesca familiar. Perceba isso, é muito interessante. E nessa questão da pescaria, eles trabalhavam junto com os seus pais. Toda criança, na Bíblia, ela aprendia dos pais o ofício, a profissão. E por isso Davi ensinou a Salomão. Tem um texto em Provérbios, capítulo 4, que Salomão fala assim, no verso 3, quando eu era filho em companhia do meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e ele me dizia, olha o que acontecia, retenha no teu coração as minhas palavras e não se afaste dos mandamentos e busque a sabedoria. Qual que é o segredo da Bíblia? Há sucessão de pai para filho? Claro que há, e para filha? Sim, há. Mas há uma sucessão na Bíblia que é particular, é a sucessão espiritual. Cada um tem que fazer a sua escolha espiritual diante de Deus. E por isso que Jesus veio morrer por uma única pessoa, você. Escolha a vida para que viva. Que bênção, que maravilha. Olha, fechar nesse momento, aquele que pode, na família, montar um ótimo negócio, você pode fazer a diferença na vida.
Agora, Carol, nós temos um tema espetacular. Você gostou do tema de hoje? Amanhã você não pode perder a atenção mulherada, filho, pai. Tem que entender o momento que é uma fase da mulher. Amanhã vamos falar sobre a saúde da mulher, viu? Numa fase bem complicadinha ali, mas também é uma fase que as mulheres estão aproveitando muitas outras coisas. Vamos falar sobre a menopausa, o impacto disso, não só para a mulher, mas para a família, como ela faz para melhorar os sintomas, essas questões todas. Vamos ter aqui uma especialista que vai tirar dúvidas importantes. Você vai sair daqui, ó, 100%, com dicas, inclusive, para o futuro, viu? Porque tem gente que não quer saber dessas coisas. Não, isso aqui não tem nada a ver comigo não agora. Não. E tem marido que fala o seguinte, ó, tem gente que fala isso de forma pejorativa. Parece que está com TPM, parece que está na menopausa. O marido que se propõe a entender esse conceito, rapaz, ele sobe um nível, até entre os maridos. Esse aqui entende menopausa, esse aqui sabe lidar com a TPM. E ele sabe lidar, ele tem o traquejo, ele aprendeu a... que é isso? Agora, Carol, falando em aprender, hoje, inclusive começou na rádio pela manhã, o Evidências do Fim. E hoje às 22 horas tem um tema espetacular. Vai começar hoje na TV Novo Tempo e vai ser simultâneo, tanto na rádio quanto na TV, ao vivo. Olha, é ao vivo e vai até o sábado, eu fiquei sabendo. Exatamente. Dia 30 agora, hein? Olha, você não pode perder. Rodrigo Silva, doutor Rodrigo Silva, falando aqui no Evidências. Começa hoje, você não perde não, viu? Continua na programação da TV Novo Tempo e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau.